Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu vou ler alguns versos alternados. A partir do versículo de número 3. Os irmãos acharam? Diz assim o texto sagrado: Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Aí agora a partir do verso 8. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes para que saíres a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Mas, meus queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura de uma passagem das Escrituras que é muito conhecida desde quando nós éramos criança, né? Na escola bíblica dominical, nós já ouvíamos, né, sobre a história, o episódio das Escrituras, né, que está registrado aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, né, que nos mostra sobre a batalha, né, da nação de Israel contra os filisteus. Essa batalha, esse cenário aqui, né, no desenrolar do capítulo 16, né, o qual lemos alguns versos alternados. No entanto, o desenrolar dessa batalha, dessa peleja, foi diferente das demais batalhas que nós vemos no decorrer da Bíblia. Por quê? Nessa batalha foi diferente, né? Nós vemos pelo texto que nós lemos que o exército de Israel estava acampado em um monte, no outro monte o exército filisteu, e entre eles o vale. E os exércitos ali, né, de Israel e os filisteus, eles não lutaram, né, assim, todo mundo guerreando ali um contra o outro, né? Mas o desenrolar desta batalha aqui se daria no confronto entre 2 soldados. E pelo que nós vemos aqui nas Escrituras, os filisteus estavam em vantagem, né? Como disse, o exército de Israel no monte, os filisteus no outro,
e o vale separando eles. Então desce um homem guerreiro, cujo nome era Golias, um gigante que pega e se apresenta para o exército de Israel e pediu para que, ali o rei Saul ali, ou se o próprio Saul, também quisesse descer, ali e pelejar contra ele também, com certeza Golias aceitaria, porque Golias era um gigante muito bem preparado. Nós não lemos o capítulo todo, mas se tivéssemos lido, vocês veriam que ele era um guerreiro bem preparado. Ele estava preparado para aquele confronto. E pelo fato dele ser um gigante, ele colocou um medo terrível nos soldados israelitas. Então ele vai e pede um guerreiro, desça alguém para pelejar comigo. E se o soldado, de vocês me vencer, nós, filisteus, seremos seus servos. Vamos nos submeter a vocês. Porém, se eu vencer, então vocês vão ter que se submeter a nós, e então vocês terão que nos servir. Saul temeu, todo o exército ali de Israel, eles temeram. Como assim? Como enfrentar esse camarada? O cara é um gigante, o cara foi treinado, o cara está preparado. Embora os soldados de Israel também, estivessem preparados, e tivesse também os seus equipamentos bélicos ali, espada, lança, escudo, armadura. Mas o diferencial era que Golias, ele era um gigante. O texto vai nos dizer, ele tinha... Ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele era grande a beça, irmãos. Não me pergunte que tamanho em metros que isso dá, porque eu não pesquisei, tá? Mas ele era muito grande. Não tem ninguém aqui, que chegue perto da altura de Golias. Então todo mundo ficou com medo. Ficaram com medo, ficaram espantados. Eles estavam diante de um obstáculo que não tinha como eles, ali transpor, vencer aquela situação. Todos temeram. Jessé tinha 3 filhos, tinha muitos mais filhos, porém 3 de seus filhos, já acompanhavam Saul para a batalha. Não me lembro o nome deles, mas depois vocês podem conferir aí. E Davi, pastor de ovelha, um jovem, que apesar de ter uma habilidade tremenda com a sua arma ali, como é que é o nome mesmo? Funda, É isso? Me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo, A funda, que ao meu ver, há um tempo atrás eu assisti alguns vídeos no YouTube, existem pessoas que são bem preparadas, com a funda, e conseguem acertar os alvos assim, olha, a distância, o estilingue, eu creio que muitos aqui, os homens, talvez as mulheres também, não sei, mas já tenham brincado na infância de estilingue. Ao meu ver, o estilingue é algo com muito mais precisão para você acertar o alvo, é fácil você mirar, mas a funda já é algo difícil. Mas existem pessoas que têm uma grande habilidade. Porém, uma coisa é você acertar um alvo que está ali parado. Outra coisa é ter um gigante diante de você te ameaçando, dizendo que vai te matar e que vai vai arrancar a tua cabeça e vai pegar o teu corpo e jogar para as bestas feras da terra.
se alimentar, né? Alguém que está vindo ali contra você, ali correndo, se movimentando para lá e para cá. Mas nada disso intimidou Davi. Como disse, Saul tinha 3 filhos. Que acompanhava, Jessé tinha 3 filhos que acompanhou Saul para a batalha, ou seja, que já tinham se alistado, né, no exército de Israel ali. E Jessé pede a Davi para levar mantimento para os seus irmãos no campo de batalha. E Davi, chegando lá, viu aquela cena, aquele gigante filisteu, né, virado ali para o exército de Israel e dizendo para eles: vem, né, venha alguém lutar comigo. E isso aconteceu num período de 40 dias. Né? Então, o que eu dou luz à minha mente, e eu imagino que no primeiro dia, Golias chegou com toda a educação, Se vocês quiserem, sentirem no coração, sentirem confiança, vocês desçam aí, venham pelejar comigo, no segundo dia com educação, no terceiro, no quarto, mas ao ver que ele conseguiu intimidar todos e que ninguém tinha coragem para poder enfrentar ele, então aquilo ali, meu irmão, ele já deve ter chegado. Como é que é? Não tem homem aí não? Eu já estou aqui há dias, já estou aqui cansado, eu quero alguém para pelejar, vamos acabar com isso. E ninguém dos preparados ali do exército de Israel, ninguém teve coragem, mas um pastor de ovelha, alguém que estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, quando viu aquela cena, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi dispôs-se a lutar contra Golias. E apresentaram Davi a Saul, e Saul disse: você não pode lutar com esse homem é um guerreiro que foi treinado desde novo, você não tem chances alguma. Então Davi contou a sua experiência com Deus, e o que Deus já havia feito na vida dele, né? Durante a sua vida. Ele disse: eu cuido das ovelhas do meu pai, e uma certa vez veio um urso para poder pegar uma das ovelhas, e eu fui lá e livrei a ovelha da boca do urso, eu matei o urso. E uma outra vez veio um leão, e eu fui lá e tirei a ovelha das garras do leão, e trouxe a ovelha, né, para o aprisco, para o lugar seguro, e matei o leão. E assim também vai ser com esse incircunciso filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo. Aí Saul, ele convenceu a Saul. Saul disse: então vai, e o Senhor seja contigo. Saul tentou vestir a sua armadura em Davi. Davi chegou a vestir a armadura, porém ele nunca tinha experimentado, e ele disse: eu não consigo nem andar com isso. Aí ele retirou a armadura, né? Foi no rio, no ribeiro, pegou ali 5 pedrinhas, né? Colocou ali na sua bolsinha com a sua funda, e Golias no vale, imagina a cena, Golias lá no vale, esperando vir alguém para lutar. Então vem descendo aquele jovem, aquele menino, sem armadura, sem lança, sem escudo, sem capacete, parecia brincadeira, com roupa de pastor, parecia brincadeira. Golias: que é isso? Isso é brincadeira, vocês estão de brincadeira, nós não estamos aqui para perder tempo. Que brincadeira é essa? Davi, ele era como nós, cheio do Espírito Santo, era de gentil aspecto, ele também era bonito assim como nós. Aquilo
né? Golias ficou impressionado com aquilo, mas disse: então você quer lutar? Tá bom, então venha. Como disse, uma coisa é você pegar uma funda, que é um equipamento que é difícil você, né, de difícil precisão ali. Uma coisa é você acertar um objeto parado, outra coisa é você acertar algo que está vindo contra você, te ameaçando em tirar a tua vida. E Davi amaldiçoou, e Golias amaldiçoou Davi ali pelos seus deuses. Vem a mim que eu vou te ferir, eu vou te matar, eu vou acabar com você. E Davi então disse para Golias: tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, porém eu vou a ti, no nome do Senhor, do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e todo o povo há de saber que há Deus em Israel. Então Golias vem contra Davi, e Davi corre contra Golias, girando a sua funda. Meu irmão, eu creio que na hora o Espírito Santo disse: deixa comigo, que eu vou colocar essa pedra naquele único lugarzinho que ele tem naquele capacete dele. E foi um tiro certeiro, e aquele gigante caiu por terra. O nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é tremendo. Então nós vemos aqui nessa passagem. Então Davi, né, teve a coragem para poder lutar contra aquele gigante, tirou a afronta sobre Israel. Então nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus é Deus de milagre. É um Deus que nos ajuda, que está conosco, guerreando as nossas guerras, e que mesmo os obstáculos que aos nossos olhos seja impossível nós ultrapassarmos, com Deus nós podemos ultrapassarmos qualquer barreira, qualquer obstáculo. Irmãos, algo que me chamou aqui a atenção, né? Muitos usam essa passagem aqui, né? Traz toda essa história, todo esse pano de fundo aqui que eu apresentei, para poder, né? É até uma passagem que usam, né, ali em campanhas, para poder pregar e mostrar que Deus é poderoso para nos dar vitória, e de fato Ele é poderoso para nos conceder a vitória. Ele é poderoso para fazer com que o gigante que tem nos afrontado, Ele é poderoso para nos fortalecer de tal modo para que nós venhamos derrubarmos esse gigante. Então Deus, de fato, Ele é poderoso para isso. Algo que me chamou a atenção no texto, por isso que eu li aqui um texto do Antigo Testamento, e eu quero fazer uma comparação de algo que eu encontrei aqui dentro desse texto com Romanos capítulo de número 6. Mas primeiramente eu tenho que dizer para os irmãos algo que eu achei interessante aqui nesse texto, que foi o modo diferente que a batalha aconteceu, né? Como disse no início, foi uma batalha diferente. Os exércitos ali não se enfrentaram num todo, né? Assim, eu não sei aqui quem já viu filmes assim de guerra, né? Não com as armas de hoje, de metralhadora, não, nada disso, mas com espada. Que coisa terrível que é, né? Que coisa terrível que é aquele monte de gente com espada e ali, meu Deus do céu. Para o cara sobreviver, o cara tem só Jesus mesmo, porque a espada daqui, espada dali, doideira.
Então, essa batalha foi diferente, não foi da maneira costumeira ali, foi o desenrolar da batalha foi entre dois soldados, né, que representaria ali o exército ali da sua nação, né? Então, e o soldado que vencesse, né, como disse aqui, peraí, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então seremos nossos servos e serviremos, e nós nos serviremos a vocês. Algo que me chamou a atenção, aí abra comigo em Romanos, capítulo de número 6. Glória a Deus, Davi derrotou o gigante na força do Senhor. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti no nome do Senhor. É no nome do Senhor que nós vencemos as batalhas da nossa vida. É no nome do Senhor. Qual é o gigante que tem afrontado você? Durante quanto tempo esse gigante tem afrontado você? O exército de Israel aqui já estava, né, por um período de 40 dias sendo ameaçado por Golias. Quanto tempo? Golias, qual é o nome do teu gigante? É você que sabe. Qual é o nome do gigante que afronta você, da dificuldade que você está passando, da barreira que você tem que transpor? É na força do Senhor Jesus Cristo que nós saltamos qualquer muralha e vencemos qualquer obstáculo. Davi não temeu, porque sabia que Deus já o havia livrado. Então, querido, com certeza você também já recebeu do Senhor em alguma determinada área da tua vida um livramento, uma bênção. O poder de Deus já tem, talvez, com certeza. Já tenha se manifestado em alguma área da tua vida. E Deus, com certeza, já fez maravilhas na tua vida, né? Deus já fez maravilhas na minha vida. Eu posso dizer que estou aqui fazendo hora extra, porque várias vezes Deus me livrou das garras da morte. Várias vezes, irmãos, várias vezes. Então, Deus, ele é maravilhoso. Diz assim, Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. A partir do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertados do pecado foste feitos servos da justiça, né? Se aquele soldado filisteu, Golias, tivesse vencido o soldado, né? Não foi nem um soldado, foi um pastor de ovelha, mas quer bem tenha sido pastor ou que se tivesse sido um soldado, tivesse vencido, a nação de Israel, o povo de Israel ali teriam que se submeter ao senhorio, né, ali dos filisteus.
O apóstolo Paulo aqui está nos mostrando que nós temos um inimigo, né? Se o pecado nos vencer, seremos servos do pecado. Servos do pecado. Aí quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o salário do pecado, ele é a morte. Então, como vencer as barreiras, aquilo que está me confrontando? Como vencer aquilo que eu faço, mas sei que não posso fazer porque é condenável segundo as Escrituras? Porque eu não quero me tornar escravo do pecado, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para a liberdade. Então, como vencer os maus pensamentos? Como vencer os maus costumes? Os maus hábitos, os maus pensamentos? Querido, uma vez eu aprendi algo que ficou gravado na tábua do meu coração, né? Quando eu ouvi alguma pessoa dizer assim: olha, cuidado com o que você está pensando, porque o pensamento conduz o ato, e o ato, o hábito. Então, cuidado. Então, se os nossos pensamentos têm dominado, têm controlado os nossos atos, e se nós estamos na prática do pecado, Paulo está dizendo aqui, não sabeis vós a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer? A quem nós estamos obedecendo? A quem nós estamos obedecendo? A Deus ou o pecado? A vontade da nossa carne, aquilo que nós sabemos que não podemos, que é condenável aos olhos de Deus. Como controlarmos os maus pensamentos? Porque, como disse, o pensamento conduz o ato hábito. E isso é uma prisão. E é difícil sair. Tem um hino, né, que quando eu estava meditando nessa palavra, veio um hino na minha mente e veio aqui agora. Eu não sei cantar, mas diz assim: Ele controlar o todo o nosso ser, só então há de ver que o Senhor tem poder, Ele vai controlar todo o nosso ser. É mais ou menos assim. Jesus precisa controlar todo o nosso ser. É Ele que tem que estar no controle da nossa vida. Não somos nós que temos o controle da nossa vida, porque se nós assumirmos o controle, perderemos a nossa salvação, irmãos. É Ele que está no controle da nossa vida. Qual é o gigante? Qual é o gigante? Qual é a dificuldade? O que tem sido difícil para você? É na força do Espírito Santo. Não foi na habilidade de Davi, não. Você acha que Davi, como disse, afunda, meu irmão? Meu irmão, leia o texto, leia todo o capítulo.
Golias estava preparado, irmão. E engraçado que quando vai falar sobre a relação, né, quando vai falar sobre o conjunto ali, né, que compunha a armadura, as vestes de Golias, o primeiro objeto ali é o capacete. É o capacete. Justamente o equipamento que protegia a área a qual ele foi atingido. Você acha que Davi derrotou Golias? Ele mesmo tinha consciência disso. Olha, eu matei o urso lá, ó, o urso, matei o leão. Deus, porque Deus que me livrou. E como Deus me livrou do leão, também vai me livrar desse gigante aí. Ele também vai me livrar desse gigante aí. E quando Golias veio contra ele, ele disse: olha, você está vindo contra mim, preparado aí, né, com toda a sua força física, com todo o seu aparato bélico aí, porém, eu estou indo contra você assim, ó, sem nada, porém, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E a vitória que a nação de Israel vai ter, porque o desenrolar daquela batalha era, né, que ia ser decidido, não ia precisar haver guerra, né? E também os soldados dos filisteus viram o que aquele menino fez com aquele gigante e correram, deram no pé. Ficaram com medo. Meu Deus, se um menino fez isso, imagina os soldados que estão preparados lá, se eles se invocarem, né? Nós sabemos que não teve nada a ver, não foi na capacidade de Davi, né? Davi não venceu com as suas forças, com a sua preparação, porque não tinha nenhuma. Ele sabia era cuidar de ovelha, né? Ele era pastor de ovelha. Davi cheirava a ovelha. Então, não é na força, não é com a nossa força que nós vamos vencer os obstáculos na nossa vida, os nossos maus pensamentos que vai nos levar, né, a praticarmos coisas que não agradam a Deus, né, fazendo com que nós venhamos ali, né, estarmos ali numa cadeia, presos. É na força do Espírito Santo, é na força do Senhor, é Ele que nos dá a vitória. Então, o título dessa mensagem é Resistindo o Pecado na Força do Espírito Santo. Resistindo o pecado na força do Espírito Santo. Eu não conheço nenhum outro meio, para nós resistirmos ao pecado. Primeiro Jesus disse: vou para o Pai, mas não se preocupem, porque não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, né? E o ministério do Consolador, né? O que é? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que vai nos convencer, né? É Ele que vai nos libertar dos maus pensamentos, dos maus costumes, dos maus hábitos, das práticas pecaminosas que ferem a santidade de Deus. Aleluia. Então é Ele. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, vai nos dizer assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. O escritor aqui está escrevendo, né, para os seus leitores que estavam em um cenário de perseguições
porém, eles ainda estavam vivos, né? Muitos, né, a igreja do primeiro século, né, nós vemos que muitos foram mortos, mas que o sangue deles também, né, era como semente. Quanto mais crente matava, parecia o mais crente, né? A obra poderosa do Senhor Jesus Cristo, né, do poder do Espírito Santo, que veio se propagando, né, através dos homens santos que Deus levantou e nos alcançou, né? A nação brasileira, né, nos alcançou. Então, o escritor, os hebreus aqui está escrevendo, né, para os seus leitores que ainda estavam vivos, embora estivesse num contexto, num cenário de uma terrível perseguição. Porém, o que significa? Né? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Também podemos interpretar da seguinte maneira: o que significa lutar, resistir até o sangue combatendo contra o pecado? Lutar com todas as forças, com toda a alma e coração, para não cedermos à tentação. Lutarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, pedindo a Deus: Senhor, me converte e serei convertido, salva-me e serei salvo. Não tenho força para resistir, mas todavia o Senhor é a minha força. Me dê força, Senhor, me dê força, me dê força. Peça sabedoria a Deus e fuja de toda a fonte do mal, toda fonte do mal, toda a aparência do mal, tudo aquilo que tem cheiro de pecado, que tem aparência de pecado. Ah, mas eu acho que não é pecado. Parece, mas não é. Fuja, porque se for, meu irmão, você está perdido. Você está enrolado. Pode ser uma armadilha do diabo. Pode ser uma armadilha. Porque ele coloca ciladas nos nossos caminhos. Ele coloca. Você pensa que não? Coloca. Você acha que ele quer o nosso bem? Ele não quer. Ele vai colocar cilada durante a nossa peregrinação aqui nessa terra para nós cairmos? Vai sim. Irmão, sério, tô com medo. Não precisa, querido, você não está lutando sozinho. Lembrem-se da promessa. Eu estou convosco. Podem acreditar. Jesus está conosco durante toda a nossa peregrinação aqui nessa terra. Ele está conosco. Não precisamos termos medo. Ele está conosco, né? Ele tem um colírio para ungir os nossos olhos. Para que serve o colírio? Colírio serve para melhorar a nossa visão. Né? O Senhor, no livro do Apocalipse, não me lembro a qual igreja, né, o Senhor diz, não me lembro se é Laodiceia, mas creio que sim, não tenho certeza, não posso afirmar. Mas ele disse: aconselho que de mim compre colírio. O colírio serve para melhorar a nossa visão. Então o Senhor, Ele tem o colírio para ungir os nossos olhos. E uma vez que nós pedirmos a Ele e Ele
vier e ungir os nossos olhos, o diabo pode preparar a melhor das suas armadilhas, a melhor, a mais incrível, a mais fantástica, que você verá e você saltará, ou então irá se desviar. Não estamos só, querido, não estamos só, mas que no nosso coração esteja assentado a vontade de nos submetermos ao senhorio do Senhor Jesus. Como Daniel, que assentou no seu coração não se contaminar, não viver na prática do pecado. Tentação, nós não estamos imunes à tentação, né? Portanto, na oração do Pai Nosso, né, se me lembro, diz assim: não nos deixe cairmos em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, teremos tentações, mas Deus, Ele é poderoso para nos livrar, nos fazer ver as tentações para nós não cairmos. Não nos deixe cairmos em tentação, né? Então, Ele é poderoso para nos fortalecer, para nos conceder todo o aparato que nós precisamos para vencermos o gigante que tem nos afrontado. Davi venceu fazendo uso de uma funda, pegou 5 pedras, mas usou só uma. Aí tem alguns questionamentos, vai ter algumas curiosidades, né, sobre por que ele só usou uma pedra, por que ele levou 5? Aí tem algumas pessoas que vão dizer assim: ele foi com fé, e de fato foi. Ele foi com fé, mas ele também foi preparado, né? Mas aí tem vários questionamentos, mas o que nós sabemos é que Davi era temente a Deus, que tinha toda a confiança no seu Deus, e assim como ele, precisamos também dessa confiança, né? Eu não vou me tornar escravo do pecado. A nação de Israel não se tornou ali naquele dia, naquele cenário. Eles não se tornaram escravo ali, porque Deus concedeu a vitória através de Davi. E Ele é poderoso, né? Ele nos concede, Deus nos concede armas espirituais para vencermos o pecado. Está lá em Efésios. Depois você confere. Ele nos concede armas. Armas, irmão. Armas espirituais. Tem todo um arsenal, meu irmão. Tem um arsenal. Você, eu, nós sabemos que estamos, né, num cenário de guerra. Há um mundo invisível, o qual nós não vemos, que guerreia contra nós. Há uma força maligna, né, que quer nos destruir. Porém, Deus é maior do que tudo e nos diz, né, e nos dá armas espirituais, capacete da salvação, sapato para nós calçarmos os nossos pés, espada do Espírito, couraça, né, tudo que nós precisamos para vencermos a tentação e não cedermos e não cairmos em tentação. Então, Deus, Ele é poderoso para nos conceder a vitória, assim como concedeu
a Davi e a nação de Israel, ele é poderoso para também nos capacitar, nos ajudar, para que o gigante que tem nos afrontado, talvez até por mais de 40 dias, talvez por anos, ou quem sabe décadas, algo que vem se arrastando e que você não consegue se desprender, se libertar. Você não vai conseguir, na realidade. Nós precisamos resistirmos o pecado, precisamos sim, mas na realidade o que precisamos mais fazermos é nos submetermos ao Senhor. Porque uma vez que nós nos submetermos ao Senhor, meu irmão, e nós entregarmos a Ele o controle da nossa vida, estaremos seguros, estaremos em um lugar seguro, livres de todo mal, ainda que o inimigo venha. Ainda que o inimigo venha, como diz aquele hino, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, ainda que o inimigo venha se erguendo como um mar, como um trovão diante de nós, e você se sinta pequeno. Como lutar contra isso? Você não vai vencer com as suas forças. É através dele, do Senhor. Amém?